Quantos de nós precisamos aqui viver neste momento, agora quem sabe, sair deste sofrimento que não tem nenhuma redenção nele? Sofremos por sofrer, vivemos por viver, a gente vai vivendo pela metade. A gente vai vivendo como se fôssemos vamos fazendo da vida apenas uma experiência de metade. Dizem que na China há um rio chamado Rio Amarelo, diferente dos outros rios, porque este rio, ele acaba antes de morrer. Mas você poderia me perguntar assim, mas padre, qual é a diferença que existe entre acabar e morrer? Não é a mesma coisa? Não. Quando a gente morre, nós na verdade entramos numa nova perspectiva de vida, não é assim que a gente acredita? Então a gente não acaba, a gente continua na eternidade. A morte é apenas um momento de transformação. A gente se transforma em outra coisa, a gente entra em outra perspectiva, a gente entra em outra realidade. E o rio morre no mar. Isto é, ele deixa de ser água doce para se misturar nas águas salgadas. Então, aquilo que era rio morre no mar, isto é, transformou-se em mar. A água não seca, ela se mistura nas outras. E o Rio Amarelo, esse rio da China, ele não tem força para chegar ao mar. Então ele não morre, ele acaba. Ele vai secando. Ele não tem força para ir além. Ele não chega ao destino final. E veja bem você que o remanso das águas de um rio não tem outro significado senão levá-lo a morrer no seu destino final. Que não é uma coisa triste. A morte não é um acontecimento desastroso para o cristão. Também para o rio não é. Morrer no mar é chegar ao destino final, ao destino tão esperado. O movimento das águas não quer outra coisa senão lançá-lo para o seu destino final. Veja bem que um rio, ele só é capaz de chegar no mar à medida em que ele tem afluentes. Isso é, à medida em que ele tem outros rios que se juntam a ele, em que ele não está só, porque sozinho ele morre. Ele acaba antes de morrer. Sozinho ele não chega ao destino final. Quantos de nós também não corre o risco de ser esse rio amarelo? A própria expressão já diz, né? Lá em Minas, quando a gente não está, ixi, eu esse meio amarelo. E esse sorriso amarelo, a gente fala, né? Sem graça, sem vida. Você hoje está com um sorriso amarelo. Isso é, está um sorriso que está acabando. Ele nem começa, já acaba. Parece que só sorri, né? Já acabou. Agora, o sorriso, quando ele é de fato, ele morre na alegria. Ele pode até terminar, mas ele não acabou. Ele morreu, isto é, transformou-se, iluminou os olhos. O sorriso de fato, o sorriso de verdade, é aquele que ilumina os seus olhos. Você percebe quando o sorriso é mentiroso, é quando ele é só na boca, aí ele é amarelo. Agora, quando o sorriso é capaz de ultrapassar os limites da boca, ele ilumina os seus olhos. E aí você nem precisa ficar com os dentes reganhados. A gente olha em você e a gente já percebe que há um sorriso nos seus olhos. Uma palavra a gente pode entender errado. Agora você nunca poderá me dizer, Padre Fábio, eu não entendi o jeito como você me olhou. Porque o olhar dispensa as palavras. Quando a gente olha, não é preciso dizer nada. Um olhar não engana. Um sorriso sim. Uma palavra sim. Não há equívoco nos olhares. E por isso, o olhar talvez seja a linguagem dos silenciosos. Daqueles que não precisam dizer muito para comunicar. Você quando olha para o seu filho, você sabe muito bem o que você está dizendo. Quando você olha para o seu filho, você consegue reconhecer nele o que ele está lhe dizendo. Um único olhar no meio de tantas vozes que condenavam, se torna capaz de reerguer, de levantar-se. Um único olhar é capaz de reerguer alguém que está caído. Eu gostaria muito, fundo do meu coração, que hoje esse olhar de Jesus pudesse nos encontrar também. Quem sabe para a gente ter coragem de levantar e não acabar. Quem sabe para uma nova esperança tomar conta do nosso coração, para que a gente seja capaz de esperar a morte, que é justamente o momento da nossa transformação.
Porque sabendo viver, nós certamente saberemos morrer. Hoje é o tempo. Hoje é a vida. A vida não foi ontem. O que foi ontem já não tem mais poder de decisão sobre nós. Pode até nos influenciar, mas não é decisivo mais, porque já foi, já acabou. Agora, hoje é o dia de ser olhado. Hoje é o dia de descobrir que ainda tem jeito. Hoje é o dia de decidir-se. De quem sabe buscar um afluente. Se você hoje é um rio que está muito sem água, se hoje você não tem muita água para chegar no destino final, busque os afluentes. Só podemos chegar ao final se a gente tem afluentes. Se Deus está ajudando aí através de outros, se outras pessoas estão entrando na nossa história, se a gente se segura no outro, de fato, com responsabilidade, não para apontar o que foi de errado. Há quantos filhos, há quantos casamentos acabando, feito o rio amarelo? Sabe por quê? Porque falta água para fazer levar até o final. E águas são palavras que vão nos ajudando a vencer aos poucos, que vão nos ajudando a superar os obstáculos. Águas são palavras que muitas vezes são dadas e entregues sem nenhuma frase na boca, mas com olhares que nos animam a vencer o primeiro momento da história. Bem-aventurados hoje aqueles que são capazes de buscar os seus afluentes, de buscar uma boa influência na vida, de superar esse momento de dor, de superar esse momento de tristeza e de descobrir que nisso já há uma felicidade. Que hoje a vida pode ser nova para nós. Que hoje a vida pode acontecer de maneira bonita na nossa história. Porque Jesus está aqui. Jesus é a certeza de que nós ainda temos solução. Eu sei que muitas vezes a gente desiste da gente mesmo, né? Eu sei que muitas vezes a gente olha para ele e não tem jeito, não. Esse bico está caído demais. Então não tem problema. Nasce outro. É só ter coragem de arrancá-lo. É melhor ser uma águia sem bico, mas sabendo que um outro está crescendo, de que ser uma águia com um bico que é grande, mas que não serve para nada. Se tem uma coisa que é difícil na vida, é a gente experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes é ótimo. É muito bom dar conselho, é muito bom dar dinheiro para quem é pobre, é muito bom ajudar quem precisa. Isso é maravilhoso, é quase uma vaidade ser misericordioso. Quero ver é a gente descobrir a graça e a alegria de viver a misericórdia pelo lado do fraco. Quando eu tenho que assumir aqui nessa história, eu sou necessitado. É vergonhoso muitas vezes a gente abrir o coração e dizer: hoje quem precisa de ajuda sou eu, porque eu estou acabando. As minhas garras já não servem para nada, senão para machucar. Não consigo apanhar nada de bom no mundo. Eu vou, e tudo que eu pego é só carniça. Não consigo pegar nada vivo, porque eu não tenho forças mais para retirar a vida. Não consigo mais me alimentar, porque eu já não sou mais capaz de ter ali condições, habilidade. Aí a gente vive na carniça, a gente vive cultivando os mortos, a gente vive no passado, a gente vive na decepção e a gente não experimenta, não prova a beleza que há no outro lado. Sabe quando você se torna capaz de descobrir o avesso? Quando você olha um pano, fala: nossa, é engraçado, o pano do avesso ele é bonito também. Dá quase que para usar dos dois lados. Só que você precisa ver e descobrir a graça de olhar o avesso. Olhar a sua tristeza, por exemplo, do avesso. A tristeza do avesso é sempre uma alegria sendo preparada. O rompimento do avesso, precisou romper aquela relação que te fazia mal, que trazia dor, que trazia sofrimento. Você olha do avesso e você descobre: nossa, é a minha libertação. O sofrimento do rompimento é a minha libertação. Namorados e namoradas que estão aí se machucando há anos e anos e anos e não têm coragem de romper, não têm coragem de acabar. Amizades que às vezes estão nos destruindo, vícios que estão nos destruindo. Olha do avesso o sofrimento do rompimento e você descobre a sua libertação. Veja a humilhação pelo lado do avesso e você descobre a virtude. E aí sim, a gente vai se tornando sábios
Porque a gente descobre que há um jeito diferente de enxergar o mundo. Há um jeito diferente de ver aquela mesma história, só que agora com os óculos de Jesus. Antes era desesperador, agora não. Porque a gente olha com os óculos de Jesus. Antes era impossível amar aquela pessoa e agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Antes era impossível perdoar, mas agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Porque o coração de Jesus vai me mexendo, vai me transformando e eu vou me tornando diferente. Porque a transformação vai chegando em mim. Está enxergando mal? Não está sabendo ver a alegria na tristeza? Não está sabendo ver a vitória no treino, no sofrimento daqueles 5 minutos? Peça a Deus os óculos dele. Mas eu te achava tão feio antes. Engraçado, eu não suportava aquele seu jeito de falar. Agora com os óculos de Jesus eu te vejo diferente. Eu te via com tanto preconceito, meu Deus do céu. Eu te achava um homem vulgar. De repente eu coloco os olhos de Jesus e te enxergo de um jeito diferente. Eu não tinha a menor paciência com você. E agora, com os óculos de Jesus, eu te vejo de um jeito. Parece que mudou. E às vezes está do mesmo jeito. O que mudou foi o seu jeito de enxergar. Olhe para suas mãos. Mãos que tantas vezes trabalharam e mãos que tantas vezes ficaram paradas sem fazer nada. Essa é a nossa vida. E pense que nessas mãos Deus resolveu colocar a sua felicidade. O presente está aí. Só que está embrulhado. É preciso ter coragem de abrir o pacote. E dentro dessa caixa, Deus colocou um par de óculos. Esse é o seu presente. Para que você coloque hoje e possa enxergar um mundo diferente. Recebi uma mensagem muito interessante também, que eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre ela. Acho muito pertinente. É uma história muito simples, mas que chamou muito a minha atenção. Certo dia, um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem, porque eles fariam uma prova surpresa. Todos acertaram as suas filas, aguardando assustados o teste que viria. Todo mundo já passou por isso, né? Aquele professor que chega, hoje tem... Eu me dava um frio na barriga toda vez que a minha professora falava, torneio de fatos. Lembra disso? E eu, muito esperto, acabei comprando aquele lápis que tinha uma tabuada, né? Funcionou 2 aulas. Depois ela descobriu que eu dava uma pesquisadinha. Aí o professor foi entregando, e então a folha da prova, com a parte do texto virada para baixo, né? Como era de costume. Devia ser mimeografada, né? Gente, outro dia eu estava lembrando do tal do mimeógrafo, né? A gente quase ficava tonto, do tanto que aquilo cheirava álcool, né? Porque a professora entregava logo na hora que rodava, né? Cheirão de álcool dentro da sala. Aí entregou para todo mundo. Depois que todos receberam, a professora pediu que eles desvirassem a folha. Para a surpresa de todos, não havia uma só pergunta escrita, nenhum texto, apenas um ponto redondo escuro no meio. O professor, analisando a expressão de surpresa de todos, disse o seguinte: agora vocês vão escrever um texto sobre o que vocês estão vendo. Todos os alunos confusos começaram então a difícil e inexplicável tarefa de fazer então um texto sobre aquela imagem. Terminado o tempo, a professora recolheu as folhas, colocou-se na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas, sem nenhuma exceção, definiram apenas o ponto escuro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha. Terminada a leitura, a sala em silêncio e a professora então começou a explicar. Este teste não será para vocês terem nenhuma nota.
é apenas para servir de lição para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco, mas todos centralizaram a sua atenção no ponto escuro que estava no meio. Assim acontece com as nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para observar, aproveitar, mas sempre colocamos a nossa atenção nos pontos escuros. A vida é um presente da natureza dado a cada um de nós com extremo carinho e cuidado. Temos motivos para comemorar sempre. A natureza que se renova, os amigos que se fazem presentes, o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente presenciamos, mas, no entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto escuro. O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com o familiar, a decepção com o amigo. Os pontos escuros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente, mas são eles que povoam a nossa mente. Muito interessante, não é? E é tão real isso, né, minha gente? Muitas situações que a gente enfrenta, muitas situações que eu encontro pela minha vida, na verdade, a grande dificuldade nossa é prestar atenção na totalidade das coisas. Eu acho muito interessante porque quando a gente só enxerga o problema, a gente realmente deixa de compreender a totalidade da vida. É igual quando cai um avião. Por que a gente tem medo de voar? Né? Quem precisa voar regularmente, de vez em quando começa a ter aí as suas síndromes, né? Eu de vez em quando eu tenho isso. É porque todos os dias, milhões e milhões de aviões decolam e retornam aos seus destinos, né? Sem nenhum problema. Mas, vez em quando, sei lá, de ano em ano, depende muito da época, né? Às vezes caem muitos aviões na mesma época, mas às vezes você passa um tempo longo sem ouvir a história de um acidente. Mas quando acontece, os nossos olhos se voltam para aquela tragédia, para aquele acontecimento, e aquilo é o suficiente para colocar em nós insegurança. Outro dia, por exemplo, eu passei por uma situação de viajar do Rio de Janeiro, de São Paulo até o Rio de Janeiro, num voo com muita turbulência. Horrível. Uma das piores experiências que eu já tive na minha vida dentro de uma aeronave. Sacudimos de São Paulo até o Rio de Janeiro, dentro de uma tempestade terrível, com raios o tempo todo. E na hora, é claro que todo mundo, o medo é geral. Aquela sacode, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Aquela barulheira, né, dentro do avião, de tudo sacudindo. É natural que a gente pense, vai cair. Só que se a gente vai pensar a partir das estatísticas, a gente sabe que estar no céu é mais seguro do que estar na Dutra, mesmo no meio daquela turbulência. Mas agora, quem disse que na hora que a gente está vivendo aquele sufoco, a gente é capaz de pensar com essa tranquilidade? E é por isso que racionalizar uma determinada situação nos ajuda a diminuir a emoção negativa que ela nos causa. Isso é filosofia, viu? Filosofia clínica aplicada. Quando a gente é capaz de racionalizar uma situação, a gente, de alguma maneira, a gente coloca na coleira a emoção que nos faz sofrer. Porque o pensamento desperta uma emoção. É sempre assim. Quando desperta essa emoção, eu acabo sendo tomado, porque eu sou sensorial o tempo todo, né? Eu sou um campo aberto, nós somos um território aberto, nós somos atingidos pelas palavras, nós somos atingidos pelas imagens, nós somos atingidos pelos gestos, e imediatamente essa informação que passa pelo nosso cérebro desencadeia uma maneira de sentir o que está acontecendo. E muitas vezes a solução do desconforto que a emoção causa está na racionalização que nós podemos fazer dela. Isso é uma atitude inteligente, né? Deus nos ensina isso o tempo todo. É impressionante como Jesus fazia isso com as pessoas. Jesus sabia que o que fazia sofrer era a emoção descontrolada.
Então ele tinha uma palavra para reorientar aquela emoção sem controle. Por isso que nós acreditamos muito que a nossa conversão passa pela nossa mente. Por quê? Porque a mente transforma o nosso jeito de sentir. Quando eu estou acostumado a só olhar para os meus problemas, quando eu vivo a avalanche que esses problemas provocam emocionalmente em mim, quando eu não sou capaz de racionalizá-los e equilibrá-los para encaminhar uma solução para eles, eu corro o risco de ficar refém dessas emoções descontroladas. E Jesus, quando encontrava as pessoas, ele provocava justamente isso nelas. Ele emprestava, ele concedia àquela pessoa uma nova forma de olhar para a vida. Foi o que ele fez com Zaqueu, foi o que ele fez com Pedro, foi o que ele fez com João. Ele modificava o sentimento a partir de um pensamento. Isso é muito interessante porque isso a gente consegue falar assim didaticamente, mas na hora que a gente está vivendo, razão e emoção se dão no mesmo pacote, né? Mas a gente tem como, no momento em que a emoção está nos dominando, tentar colocar um cabresto nessa emoção para que ela não venha nos prejudicar. É igual você, foi abandonada. Digamos que você tinha um namorado, você era apaixonada por ele, ele te traiu, foi embora, e agora você vive o desconforto de não estar mais ao lado dele. É uma emoção que te prejudica, porque essa emoção, ela te faz sentir-se julgada fora, ela te faz sentir menosprezada. Agora, como é que você pode se salvar? Impedir que essa emoção continue a te jogar dentro de um poço que depois fica difícil de sair. É você racionalizar. Se ele foi embora, é porque eu não represento muito para ele. Se eu não represento muito para ele, não vale a pena sofrer por ele. Aí você começa a ter uma informação racional para tentar organizar a desordem afetiva. O que eu realmente perdi? Quando o namorado vai embora, o que você realmente perde? Será que você perdeu situações concretas? Ou será que você perdeu projeções que você tinha naquele relacionamento? Ou sonhos que você tinha que você nem sabia que iam se realizar? Às vezes, minha gente, nós sofremos por um futuro que a gente nem tem. Muitas vezes, no momento em que a gente perde, você não só perde aquilo que realmente perdeu, mas você perde as expectativas que você tinha em relação àquilo que você está perdendo. Mas veja bem, expectativas não são realidades concretas. Quem lhe garante que aquilo realmente que você estava sonhando iria acontecer? Veja bem, ao racionalizar isso, você começa a se dar uma oportunidade de olhar para a vida de um jeito diferente. Aí você pode até brincar com você mesmo, né? Foi embora. Quem sabe levou então a possibilidade de ter uma desgraça na minha vida, porque eu não sabia como ia ser o casamento com essa criatura. Por isso que a fé nos ajuda a pensar de maneira positiva. Sabe por quê? Porque quando a gente perde alguma coisa e a gente tem fé em Deus, a gente resolve assim: Deus sabe o que fez. Não é verdade? Isso alivia muito o sofrimento das pessoas e isso é real. Porque isso passa pelo esquema mental da pessoa. É uma fé que interfere no jeito de pensar. Quando aquela pessoa é capaz de dizer, Deus sabe o que faz, perdi, o emprego não deu certo, a viagem que eu tanto sonhava não deu certo, é melhor você colocar essa frase dentro do seu coração, já que você não tem como alterar o resultado. É verdade, Deus sabe o que faz, a viagem não deu certo. Eu me recordo que agora acho que um mês atrás, naquele primeiro problema que teve do vulcão na Argentina, no Chile, que cancelaram todos os voos que iria para a Argentina. Eu estava embarcando para um evento lá no aeroporto de Guarulhos, aí encontrei uma senhora com as duas filhas, e aí elas ficaram muito felizes quando me viram, e aí vieram conversar comigo na fila do check-in, ficamos batendo um papo, e eu perguntei, para onde vocês estão indo? Ela falou, não, padre, nós agora já estamos voltando para casa, que nós estamos aqui
desde as 5 horas da manhã, tentando embarcar para Buenos Aires. Tínhamos programado um final de semana lá, não deu certo, a gente não tem como ir, perdemos tudo. Isso já eram quase 5 horas da tarde, e elas precisavam voltar para Campinas, já tinham desistido mesmo de ir para Buenos Aires. E aí, eu falei, nossa, mas que triste, né? As expectativas da gente frustram. Aí a senhora, a mãe das meninas, virou e falou assim, padre, eu fiquei realmente muito chateada. Fiquei aborrecida, chorei, mas agora há pouco me veio uma coisa assim no meu coração. Não era para ser. Nós não vamos morrer hoje. Nós vamos ter a oportunidade de ir para Buenos Aires numa outra ocasião. Não vou ficar causando um sofrimento maior do que já me causei até agora. O que eu posso fazer? O vulcão está lá julgando as suas cinzas, nós não temos como pousar lá, e eu disse para as minhas filhas, vamos fazer o seguinte, não temos como ir, não vamos ficar sofrendo mais do que a gente já sofreu. Deus sabe o que faz. E aí ela usou essa frase, que eu acho extremamente sábia, para a gente colocar no momento em que a gente não tem mais como alterar o resultado de um investimento que a gente fez. Amar é investimento. Às vezes a gente ama aquela pessoa, quer estar ao lado dela, mas ela não quer mais estar com a gente. Ao invés de você ficar mergulhando e fomentando, fazendo multiplicar esse sofrimento, coloque isso no seu coração. Perdi. Vão-se os anéis, ficam os dedos, não é verdade? Não tem essa expressão também? Não vamos ficar prestando atenção naquilo que a gente perdeu. Vamos dar à vida uma nova oportunidade. Alimente essa expressão de fé dentro de você. Deus sabe o que faz. Se não aconteceu, é porque não era para ter sido. E esse é um desprendimento, minha gente, que requer muita simplicidade da gente, mas que pode dar certo. Quando a gente de fato interpreta a fé, começa a interferência de Deus na nossa vida, modificando os fatos ou até mesmo não permitindo que aconteça aquilo que a gente gostaria que acontecesse, a gente pode resolver isso dentro de nós assim, com simplicidade. Não deu certo, tudo bem, estou aqui, vou ter novos investimentos, vou ter novas possibilidades, vou fazer novos amigos, vou arrumar um namorado. Enfim, você, diante das suas frustrações, acaba encontrando um caminho para continuar. Essa semana eu estava pensando, sabe? Um dos maiores desafios que nós precisamos viver na vida, além dos muitos que a gente tem, é a gente ser honesto com a gente mesmo. Olha, você enfrentar a desonestidade do outro com você é até suportável. E a gente pode até vencer. Depois que você quebra o poder daquela desonestidade, que você reestabelece a ordem, você pode até crescer a partir daquilo. Agora, a partir do momento que você é desonesto com você mesmo, existe muito poucas possibilidades de você superar. Porque esta desonestidade, ela vai alimentando um jeito de ser. Porque o outro, ao ser desonesto comigo, eu olho nos olhos e eu digo para ele umas verdades e eu volto a harmonizar o meu coração. Agora, quando a desonestidade está dentro de mim mesmo, aí não tem como. Eu preciso ser muito sincero comigo mesmo, com o meu processo, com as minhas escolhas, com aquilo que eu estou permitindo que entre na minha vida ou não. Nisso depende a minha honestidade com o meu processo humano, dessas contradições que eu estou dizendo. Você conhece as suas contradições, você sabe onde é que aperta a pedra no seu sapato. Você sabe onde é que está a sua fragilidade, onde é que está a parede frágil da sua casa, da sua vida. Onde é que está a trinca que precisa de reforço? Agora, se você for desonesto, fingir que não sabe, fingir que não viu, e começar a protelar essa mudança para o ano que vem e para a semana que vem, você não vai chegar ao resultado que você merece. Porque vai faltar desonestidade nesse processo. Talvez seja por isso, minha gente, Jesus tinha uma facilidade muito grande de olhar nos olhos dos miseráveis e desejá-los, querer que eles estivessem ao lado dele.
por causa disso. Pode ser que no miserável, assumido, ele encontre mais honestidade do que naquele aparentemente santo, mas hipócrita. E é esta miséria que nós precisamos saber reconhecer. A gente descobrir que na fragilidade do nosso coração há uma predileção de Deus por nós. Deus prefere a minha fragilidade, mas não para que eu fique frágil a vida inteira, para que eu fique resmungando, não. É porque no momento em que eu sou frágil, eu tenho a possibilidade de ser honesto com essa fragilidade. E ao reconhecer-me frágil, então eu estou dando a Deus uma chance de trabalhar em mim. Diferente de quando eu não assumo, de quando eu nego. É igual quando a gente erra, né? A melhor coisa é você correr e falar, olha, errei mesmo, fui eu que fiz, fui eu que quebrei, fui eu quem falei. A bobagem foi eu que fiz, e você já começa a estabelecer a ordem, do que você ficar fugindo e negando. Quantas vezes as soluções não chegam na nossa vida, é justamente porque faltou coragem de assumir que erramos. Tão bonito, né? De vez em quando a gente pegar o telefone, ou então bater lá na porta e olha, desculpa, eu errei. Eu não queria errar, mas errei. A gente assumir a nossa fragilidade, a gente assumir o nosso erro, é um passo importantíssimo para o nosso sucesso. Assumir que a gente não sabe quantas coisas na nossa vida nós deixamos de aprender, porque a gente ficou calado, a gente não perguntou. A gente ouviu a palavra difícil, a gente fingiu que entendeu. A gente ouviu o texto difícil, a gente fingiu que entendeu, porque a gente teve medo, a gente teve vergonha de mostrar a nossa fragilidade, a gente teve medo de mostrar que não sabia. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de aprender, nós deixamos de crescer, porque nos faltou coragem de olhar nos olhos e dizer, eu não entendi, professor. Não entendi, meu amigo, me explica de novo. Essa simplicidade, sabe, de a gente ser capaz, olha, não tenho medo de que você me ache ignorante, mas eu não sei, eu não entendi. A nossa capacidade de sermos honestos mesmo, isso nos qualifica tanto como pessoas, minha. Quando a gente tem coragem de ser honesto, eu não dou conta, eu não sei. Então, a partir do momento que eu assumo que eu não sei, que eu não dou conta, eu dou a outro a possibilidade de me ajudar a saber e a dar conta também. Para isso servem as pessoas que nos amam, né? E é muito bom a gente cultivar pessoas que nos amem de verdade, porque estas pessoas estarão sempre prontas para nos ajudarem, para nos ajudar a ir além, a quebrar a força opressora muitas vezes do limite sobre a nossa vida. Só que é preciso a gente ter a simplicidade de até querer o amor do outro, né? Que muitas vezes o nosso orgulho vai crescendo tanto dentro de nós, que a gente vai ficando incapazes até mesmo de receber o amor do outro, porque a gente se sente pronto demais, quando na verdade tem uma fragilidade imensa ali dentro. Já dizia o velho professor lá de Porto Alegre, que eu escutei uma vez e nunca mais me esqueci. Velho não, ele era um homem até muito novo, numa formatura de medicina. Ele dizia, quanto maior, quanto mais pesada a armadura de um soldado, maior é a fragilidade daquele que está lá dentro. E é verdade. Quanto maior é a nossa fragilidade, parece que maior é a nossa incapacidade de assumir isso. Aí a gente vai se revestindo de uma agressividade horrorosa, que não vai deixando as pessoas se aproximarem de nós. Pode observar. Recorde-se agora da pessoa mais agressiva que você conhece, a mais difícil do seu convívio. E vá dormir com essa certeza, é a mais frágil de todas. Aquela muito brava, aquela que grita demais, aquela que tem solução para tudo, aquela que está sempre pronta, cuidado. Porque às vezes isso é apenas um jeito de embrulhar a fragilidade num papel bonito, num presente bonito, mas que lá dentro é simples, é pequenininho. Eu me lembro de uma vez, quando eu era pequeno, não tinha dinheiro para nada, era pobre igual um rato, né? Eu comprei, sabe essas revistinhas que vende produto? Comprei um presentinho para minha mãe, que era Dia das Mães. Eu me lembro direitinho, gente. Era um calhambequezinho de metal. Uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. E aí eu comprei aquilo olhando na revista, né? Mas olhando na revista é bonito, né?
E nem sabia que era tão pequenininho daquele jeito, mas na hora que chegou, e chegou um dia antes do Dia das Mães. Aí eu com aquela coisa miudinha, sabe? Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou entregar isso para Dona Ana, né? E eu muito esperto já, peguei coloquei ele, cabia dentro de uma caixinha desse tamanho. E aí eu fui fazendo embrulho, coisa de pobre mesmo, né? Pobre adora guardar aquele papel de presente debaixo do colchão, né? Ganha o presente, não joga o papel fora, né? Porque um dia a gente vai precisar. Lá em casa era assim. Você levantava os colchões das camas, o que tinha de papel de presente guardado, gente, que aquilo tinha 10 anos que estava ali, a gente achava que ainda ia precisar. Aí eu peguei todos os papéis de presente que tinha em casa e fui embrulhando. O presente de verdade mesmo estava dentro de uma caixinha pequenininha, e depois foi criando até que ficou uma caixa imensa. Aí na hora que entreguei para minha mãe abriu um sorriso imenso, né? Ela deve ter pensado, nossa, que presentão, né? Mas foi abrindo, e eu vi que ela foi ficando decepcionada, né? Abri a caixa, não tinha nada, tinha uma outra lá dentro. Abri a caixa, não tinha nada, e foi abrindo, até que chegou. E na hora que ela abriu, que ela viu o calhambequezinho, ela pegou e falou assim, era isso, meu filho? Como quem diz, né? Será que não se perdeu no meio disso tudo, né? E eu já corri para o quarto chorando, né? Porque ela não entendeu nada. Ela não foi simbólica, ela foi prática. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa, às vezes a gente é miudinho, mas a gente cria aquela casca imensa, né? Para as pessoas nos respeitarem, né? Para as pessoas gostarem de nós. A gente fica todo inacessível, todo distante. Por quê? Porque a gente tem medo do outro ver a nossa fragilidade. Mas não existe amor nessa distância toda. O bonito da vida é a gente ter coragem de entregar o presente pequenininho, olha, é o que eu tenho para lhe dar. É o que o meu dinheiro pôde comprar. A mesma coisa nós. Eu acho tão bonito, sabe, o testemunho de Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher nunca quis inventar uma mulher que ela não era. Você olhava para aquela mulher e você via uma fragilidade, só que ali estava a contradição bem resolvida. De frágil aquela mulher não tinha nada, era só o aspecto. Aquela mulher carregou o mundo nas costas. E por onde passou, ela foi um testemunho maravilhoso de vida, de entrega. A mesma coisa Dom Helder no Recife. Aquele homem mirradinho, pequenininho, mas que foi imenso no seu testemunho, na sua luta, na sua vida. Irmã Dulce na Bahia, olhava para aquela mulher, era a fragilidade em pessoa, sem medo de mostrar, não, revelando-se ao mundo como frágil, mas ao mesmo tempo toda encorajada para ser grande. É o que a gente precisa. Muito mais que ser grande por fora, ser brilhante por fora, ser brilhante nesta exterioridade, vale a grandeza interior, minha gente. Vale essa grandeza de alma. Porque a gente só vai crescer à medida em que a gente souber resolver essa contradição nossa. É muito interessante quando na vida nós estamos num estado de contradição. Há duas formas de enfrentar isso. Ou nós nos transformamos na contradição, ou nós nos utilizamos dela para a gente crescer. A gente precisou aprender isso um dia na vida. Aliás, o processo do conhecimento sempre nasce de uma contradição. Piaget e Vygotsky, que são dois grandes nomes da psicologia da educação, trabalha de maneira bonita a perspectiva de um conhecimento a partir da visão do construtivismo. O que é o construtivismo? Uma maneira de compreender a forma de conhecer humana a partir da metáfora da construção. Segundo esses especialistas, e esta linha que aborda o conhecimento a partir desta perspectiva, eles vão nos ensinar que conhecer é você estabelecer uma construção, da mesma forma como nós fazemos uma casa. Nós sempre vamos encontrar um alicerce. Aquela criança que está diante de nós, que está diante do professor, já tem um mundo próprio, já tem uma série de conhecimentos que ela trouxe do contexto cultural em que ela foi crescendo. Ela não é uma tábula rasa, como queriam outros sistemas educacionais. O que era a tábula rasa? A gente acreditava
que aquela criança chegava como uma página em branco e que naquela criança nós poderíamos escrever. Não é bem assim. O construtivismo nos ajudou a entender que cada criança já chega para dentro da sala de aula com uma história que nós precisamos considerar para que ela tenha sucesso no conhecimento. Nós precisamos falar a partir da linguagem que ela compreende, nós precisamos falar a partir dos símbolos que fazem parte do seu contexto, e só assim nós vamos estabelecer então uma construção. Só que educar a partir do construtivismo dá muito trabalho, porque cada criança é uma história. Diferente de antigo sistema de educação que considerava todo mundo igual lá dentro. Mas no construtivismo a contradição tem uma importância muito grande. Porque o que é a contradição? É o momento em que a nova cultura, a escola, o conhecimento, se estabelece no momento em que a criança depara o conhecimento antigo com o conhecimento novo. Então contradiz, não é assim que funciona a vida? Quando eu tenho uma ideia sobre você, e de repente, ao encontrar-me com você, ao estabelecer uma convivência com você, eu entro numa contradição. Porque aquilo que eu achava sobre você não é o que você verdadeiramente é. Está vendo como essa contradição é positiva? Porque ela me abre a possibilidade de entrar então de fato no seu mundo. De sair daquela imagem de preconceitos que eu tinha para adentrar o contexto da sua verdade. A contradição ela é importante no momento em que a gente percebe que nós não estamos de acordo com aquilo que deveria ser. Dentro da ética, dentro da moral, a contradição é importantíssima. Quando nós estabelecemos uma compreensão de que nós não estamos sendo como poderíamos ser, como deveríamos ser, mas precisou que houvesse uma contradição. Como é que chegou essa contradição? Através de alguém que vivia diferente, de alguém que lhe deu um conselho, de alguém que lhe apontou o erro, que estabeleceu dentro de você a situação contraditória. Contradição nasce, às vezes nós estamos dentro de uma contradição, mas não sabemos. E no momento em que o outro nos ajuda a compreender a contradição, nós crescemos. Diferente de você viver dentro de uma contradição que te empaca, que não te deixa ir para a frente, que não te deixa caminhar, que lhe deixa ir num estado de torpor, numa sonolência eterna. Diferente daquelas situações em que você reconhece a contradição como um passo para a melhoria. Gente, a palavra de Deus na nossa vida, a religião, a palavra de Jesus, ela serve para entrar dentro da nossa vida e estabelecer a contradição. Mas uma contradição que depois vai gerar harmonia. Porque a partir do momento que eu estou diante da pessoa de Jesus, que eu olho para ele, como ele vivia, quais eram as preferências que ele tinha, e eu ouso a fazer da minha vida um lugar dessas preferências, dessas atitudes, quando eu ouso ser um cristão, ser um outro Cristo no mundo, eu começo então a viver o processo da contradição cristã, que é linda. Por isso que Jesus dizia que ele veio para trazer o fogo, que ele veio para trazer a espada, a divisão. Não é porque ele queria estabelecer guerras e conflitos, não. Jesus falava justamente deste contexto de incômodo. Ele veio para incomodar. Não tem aquela música que a gente canta na comunhão nas nossas igrejas? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Pronto. É disso que nós estamos falando. A contradição nasce e nos incomoda. Eu não fico bem no momento em que eu estou me sentindo contraditório. No momento em que se estabelece dentro de mim uma reflexão para pensar a minha atitude. Isso acontece quando eu recebo uma correção fraterna, quando alguém que me ama me liga, me chama a atenção, olha, eu vi isso ali, não está certo. Ou quando você recebe no seu dia a dia frases que têm um poder de lhe incomodar. Por quê? Porque estão mostrando a sua contradição. Estão mostrando o ponto frágil, aquilo que pode ser fortalecido. Porque quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, não é para a gente viver derrotado, não. Se você descobre que existe uma fragilidade na parede da sua casa, você não vai abandonar a sua casa.
mas você vai fortalecer aquele lugar que está frágil. Você vai diminuir o poder daquela fragilidade. Você vai restabelecer a segurança. A nossa fragilidade serve para apontar isso, o cuidado que nós precisamos ter com a vida. E nesse programa aqui, minha gente, ele é um lugar de contradição o tempo todo, porque eu estou aqui, no momento que falo, eu também reconheço as minhas contradições. Eu também descubro aquilo que em mim pode ser melhor. Eu descubro aquilo que em mim pode ser lapidado, aquilo que pode ser melhorado. Uma pessoa que me escreveu aqui, ela disse assim: Padre, eu moro fora do Brasil há 5 anos, e eu preciso muito da sua ajuda. Por mais que eu tente, eu não tenho conseguido perdoar. Eu sou fruto de um relacionamento da minha mãe com um homem casado, e ele decidiu viver a vida dele com a família dele. E minha mãe refez a sua vida com uma outra pessoa. Eu nunca aceitei o envolvimento da minha mãe com essa pessoa. E talvez por medo de perder a atenção dela, só que isso não aconteceu. E desde cedo, desde muito criança, eu sofro muito com isso. Minha mãe teve outra filha, percebi que começaram a me menosprezar por não ser um fruto do relacionamento deles. E meu padrasto, que não gostava que minha mãe fizesse muita coisa para mim, tornou-se uma pessoa muito difícil. Eu não podia estudar em escola particular, diferente da minha irmã que podia. Eu passei em 2 faculdades públicas, fiz as 2 porque eu não queria perder. E mesmo assim, só sofri cobranças de minha mãe e de minha irmã. E minha irmã sem nenhuma cobrança. Sempre a vida dela facilitada e a minha vida sempre mais difícil. Hoje, Padre, eu estou fora de casa por decisão própria e fico nutrindo dentro de mim um sentimento muito ruim pela minha irmã. Um sentimento de ódio mesmo. E quando me pergunto se quero ter filhos, eu digo que não. Eu tenho medo de fazer o mesmo com eles. Padre, eu preciso da sua ajuda para conseguir superar tudo isso. Minha filha, toda vez que nós temos uma história difícil, você tem razão. É muito comum que uma pessoa reproduza no outro a vida difícil que teve. É por isso que a gente precisa se curar do que viveu, do que experimentou. Porque senão nós nos tornamos continuadores, né? Daquilo que tanto foi penoso para nós. Toda vez que eu não sou capaz de assimilar uma dificuldade vivida, eu posso fazer repercutir nos outros a dificuldade que eu não soube assimilar. A gente perde muito tempo em não perdoar. Porque o perdão é justamente a oportunidade que a gente tem de viver uma reconciliação que tem várias dimensões. Um dos aspectos dessa reconciliação é eu me reconectar comigo. Você sabe qual que é o grande estrago? O outro quebra dentro de mim uma harmonia. Pode ser que você esteja pensando que a sua falta de harmonia seja com a sua irmã. Não. É muito mais profundo. A sua falta de harmonia com a sua irmã é uma consequência da harmonia que a sua irmã conseguiu quebrar dentro de você. Claro, pode ser que a sua irmã nem fosse consciente disso. Mas quando o seu padrasto e sua mãe privilegiavam a sua irmã, ela naturalmente retirava dentro de você a sua autoestima, o seu respeito por você. Então é isso que primeiramente precisa ser arrumado. Não adianta você viver um movimento que te leve para fora, para ir ao encontro dessa irmã, se esse movimento não foi feito ainda dentro de você. É uma reconciliação pessoal. Você perdoar a vida, sabe? Perdoar-se por não ter sido capaz de enfrentar, blindar-se de todas essas maldades que fizeram com você.
é reconciliar-se, sair da condição de vítima, né? Porque também ninguém ganha nada sentindo-se o coitadinho, o pobrezinho da história, o que foi maltratado, o que foi isso, o que foi aquilo. Nunca vi uma pessoa se tornar grandiosa, vencedora, alimentando o espírito de vítima. Esse primeiro movimento que você faz é de correção daquilo que você permitiu ser quebrado. Uma coisa é alguém entrar na minha casa e jogar uma peça preciosa no chão. Outra coisa é alguém entrar na minha casa, me fazer segurar a peça preciosa e me mandar jogar no chão e eu obedecer. O primeiro estrago que geralmente fazem com a gente é esse. Nos fazem desprezar aquilo que nós temos de mais precioso. Isso é terrível. O desprezo do outro por mim, a arrogância do outro comigo, ou a injustiça do outro para comigo, faz com que eu viva justamente uma quebra interior. E depois, eu acabo achando que a minha dificuldade é com o outro. Não, a primeira dificuldade que eu tenho é comigo mesmo. Eu preciso corrigir isso aqui. O estrago que eu fiz em mim, porque eu acreditei no desprezo do outro. Aí você pode dizer, pai, mas como é que a gente evita isso? É difícil quando você está falando de uma criança que não tem os filtros que um adulto tem, por exemplo. Um adulto tem filtros que a criança não tem. Então a criança é fortemente atacada. E ela não tem muita imunidade para receber os ataques. Então ela registra tudo. Agora, à medida que nós vamos nos tornando conscientes, a gente precisa ter coragem de colocar essa blindagem para que o outro não nos destrua com aquilo que fala, com aquilo que pensa sobre nós. É por isso, minha filha, que agora você tem que viver o processo terapêutico de curar-se para depois ter condições de perdoar sua irmã. Não insista em perdoar sua irmã se antes você não perdoar-se. O movimento é sempre de dentro para fora. Às vezes você fica achando que precisa perdoar o outro, quando na verdade você precisa perdoar é a si. Perdão ao outro vai ser uma consequência natural. Reconcilie-se consigo e vai ser mais fácil você conviver com os outros. Às vezes a nossa convivência com o outro é muito difícil porque nos faltam os instrumentais para uma convivência saudável com a gente. E a vida é muito curta, né? Para a gente desperdiçá-la, para a gente não aproveitá-la. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de colocar as nossas escolhas um contexto favorável ao nosso crescimento. Escolha o que hoje lhe edifica. Em vez de escolher remoer o ódio, escolha livrar-se dele. Em vez de ficar aí remoendo as coisas ruins que lhe disseram, escolha ler uma coisa boa que vá substituir essas informações. Em vez de ficar vendo imagens que lhe trazem tristeza, decepção, que reacendem as decepções, veja uma coisa boa. Prenda os seus olhos em alguma coisa que seja bonito, como essa imagem que está aqui. A contemplação, né? Quando nós vamos a um lugar onde tem beleza, o que acontece com a gente? A beleza que está de fora, quando contemplada, ela passa para dentro de nós. É por isso que nos faz tão bem ir ver um bom filme, ficar diante de uma pintura, de uma escultura. A arte tem efeito em nós. O que está de fora harmoniza o que está de dentro. Escolha isso. Escolha a parte que lhe faz bem. E naturalmente aquilo que lhe destrói vai perdendo a oportunidade de lhe destruir. A semente tem o dom de ser árvore. Ela não precisou fazer nada para receber aquele dom. Todas as possibilidades da árvore estão condensadas na semente.
Mas ela terá que passar pelo processo da tarefa. Isto é, vai ter que cair num solo propício, vai ter que receber a chuva, vai ter que permitir morrer para nascer árvore. Essa é a tarefa da semente. E que nós muitas vezes ajudamos a cuidar. Se você quiser uma árvore na sua casa, você planta desde pequenininha e você vai trabalhando aquela semente que foi plantada para que ela venha a ser a árvore que ela pode ser. Todos nós somos dotados deste dom. Eu nasci para ser livre. A liberdade me foi concedida como um dom irrenunciável. É irrenunciável, não tenho como dizer eu não quero esse dom, está em mim. Agora, eu terei de lutar no meu dia a dia para alcançar esse estado de livre. De homem livre. Você de homem livre, de mulher livre. Porque nós vamos ficando amarrados em muitas coisas. São muitas as situações humanas que vão prejudicando a nossa liberdade. A começar pela nossa educação. Porque quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família. E as famílias não são perfeitas. Os nossos pais não estudaram psicologia para poder nos educar. Eles erraram muito conosco. A gente não reclama não, a gente só chega à conclusão para a gente poder dar passos numa maturidade que depois nos permita corrigir o erro com os nossos filhos. Quantos de nós trilhamos um caminho que não era o nosso? Somente para agradar pai, somente para agradar mãe? Quantos de nós repetimos uma história triste porque a gente ficou acorrentado nos defeitos dos nossos pais e depois a gente reproduziu exatamente os mesmos erros deles? Então, a liberdade interior a gente começa a cultivar toda vez que nós temos a feliz oportunidade de passar pela vida de quem nos faz livres. E por aí a gente encontra muita gente com essa boa vontade de nos ver com amor, de nos ver com liberdade, de olhar para as nossas possibilidades, identificá-las e nos ajudar a fazer florescer. São os verdadeiros amores, né? Os verdadeiros amigos, os verdadeiros vínculos. O amor entre amigos é o último estágio do amor, na minha compreensão. Eu compreendo aquele evangelho que Jesus é colocado diante de umas questões que aqueles que estavam ao redor fizeram. Jesus, a mulher é casada com esse, depois que ele morre, ela casa com o irmão dele. Quando esse povo morrer todo, de quem que ela vai ser esposa? E Jesus diz que isso não é importante mais. Eu acredito que o último estágio do amor é a fraternidade. Pai e mãe experimentam isso com o passar do tempo, quando a mãe deixa de exercer o papel de mãe na vida do filho, quando ele não precisa mais daqueles cuidados que ele precisava antes, a relação vai modificando, vai virando amizade. Até o casamento é assim. Com o tempo isso vira uma amizade bonita. Todos aqueles calores da sexualidade já estão acomodados, né? Tomara que dure bastante no seu casamento, né? Mas você pode ter certeza que o que vai segurar a relação ao final é essa fraternidade que se estabelece. O amor um pelo outro, o respeito, a admiração. Então, toda vez que passa pela nossa vida um amor fraterno, verdadeiro, sem os interesses da sexualidade, toda vez que você é olhado de maneira fraterna por alguém, ele extrai o que você tem de melhor e você fica mais livre. Tão bom a gente ser olhado com esse olhar que liberta a liberdade interior que a gente tem. Pessoas que nos fazem livres, porque tem algumas que são especialistas em nos aprisionar, não é? Basta olhar para a gente. Tem tanta expectativa no olhar dela que a gente não suporta o peso do olhar. Há algumas pessoas que às vezes dizem, você não gosta de mim? Você escuta muito isso, né? Não é que a gente não gosta não, é que o outro nos olha com tanto peso que a gente não tem muito prazer de ficar perto. A gente precisa se educar para que a gente seja um promotor de liberdade interior do outro e naturalmente a gente promova essa liberdade em nós também. Porque é muito triste ser amarrado nas suas necessidades, nas suas mazelas. Jesus era especialista em quebrar o poder das cadeias que impediam aquelas pessoas de serem elas. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe, sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você.
Que às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Isso não é amor não, isso é projeção. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Porque às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Dê o like, comente e compartilhe para alcançar mais pessoas. Registre o seu pedido de oração nos comentários.